Os presidentes das câmaras dos deputados e do Senado Federal, Hugo Mota e senador Davi Alcolumbre, afirmaram em nota conjunta que o Congresso está pronto para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia brasileira diante das tarifas impostas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Os detalhes com André Anelli. Em nota conjunta, os presidentes da Câmara, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, do Senado, afirmaram que a decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O texto diz ainda que o Congresso vai acompanhar de perto os desdobramentos, enfatizando a aprovação da Lei de Reciprocidade Econômica. A nota justificou que o mecanismo dá condições ao Brasil de proteger a própria soberania. Por fim, os presidentes da Câmara e do Senado disseram estar prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia interna, do setor produtivo e da proteção dos empregos brasileiros. O deputado Zé Silva foi no mesmo tom da nota e defendeu diplomacia e reciprocidade com os Estados Unidos. E o que o Brasil precisa? Primeiro, comunicá-lo que nós não somos colônia dos Estados Unidos. Somos um país livre e a primeira medida de maturidade do Congresso Nacional Brasileiro foi aprovar uma lei de reciprocidade. Então, o governo brasileiro ele tem as ferramentas legislativas todas para reagir com diplomacia, mas com a dureza que essa decisão precisa. O deputado Arnaldo Jardim lembrou que a decisão de Trump também impacta os Estados Unidos. Creio que o impacto, por exemplo, no preço da carne, do café, do suco de laranja, vão jogar a nosso favor, porque o consumidor americano perceberá isso. Há uma cadeia também de fornecedores que vai atuar para renegociar essa tarifa. Acho que tudo isso, somado a iniciativas do governo, podem fazer a diferença. Lei de reciprocidade, fui o relator dela na Câmara, só em último caso. Acioná-la agora seria queimar etapas de negociação e começar uma escalada sem previsão, algo incontrolável. Não recomendo, não acho que seja o momento. O deputado Marcel Van Hatten afirmou que a ação de Donald Trump é consequência da política externa do presidente Lula. E quem precisaria resolver é o governo Lula, mas a sua diplomacia é muito fraca, muito titubeante e, aliás, o próprio PT parece reconhecer a incompetência ao dizer que um deputado federal licenciado, no caso Eduardo Bolsonaro, seria capaz de fazer tudo o que fez Donald Trump por meio da sua influência, enquanto toda a diplomacia brasileira não teria conseguido evitar isso. Logo, cabe ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado da República ajudar o setor privado a encontrar uma saída, porque nós não podemos conviver com uma taxação dessa monta no Brasil. Muita gente vai quebrar, vai dar um problema muito grande, nós precisamos ir atrás da solução. Para o deputado Kim Kataguiri, Trump agiu politicamente para tentar interferir na disputa interna no Brasil, seguindo interesses próprios e já projetando a campanha eleitoral de 2026. Trump foi genial. E foi genial por quê? Colocando Bolsonaro e Supremo no meio dessa questão das sanções, ele joga, com a desavença política interna aqui do Brasil. Faz com que os lulistas tentem jogar a culpa no Bolsonaro e os bolsonaristas tentem jogar a culpa no Lula, em vez de fato, ter uma união para o interesse nacional, para a soberania nacional, de ter uma reação, uma negociação para a redução dessas tarifas. A decisão sobre possíveis retaliações aos Estados Unidos deve ser divulgada após o dia 1º de agosto, data inicialmente marcada para que as novas tarifas entrem em vigor. De Brasília, André Anelli. Vamos conversar mais uma vez aqui com os nossos comentaristas. Hoje conosco a Deise Ciocari e o Roberto Mota. Deise, começando por você agora. Bem, o Congresso está pregando esse diálogo diplomático, também comercial. Queria uma avaliação sua em relação a essa nota e avaliação conjunta, dos presidentes das casas. O tom está correto? Pelo que a gente pode entender, eles estão adotando até um posicionamento mais sombrio, aliás, sóbrio agora,
Exatamente, Soraya. O Congresso tem adotado um tom mais sóbrio, como você falou. Ele tem combinado os 3 eixos clássicos da política externa, o que é muito positivo nesse caso, né? A gente tem aqui por hábito até questionar o Congresso Nacional, mas nesse caso eles acertaram sim, porque eles combinaram autonomia institucional na declaração, firmeza retórica e prioridade no diálogo, né? Isso é extremamente positivo. O posicionamento do Congresso, do Alcolumbre e do Hugo Mota mostra um equilíbrio com a prudência econômica, com a capacidade legal organizada, sem perder a capacidade de diálogo entre todas as instituições. Isso é extremamente importante. Agora, o sucesso de toda essa possibilidade que o Congresso apresenta vai depender principalmente da efetividade das negociações bilaterais, da dinâmica na OMC e da sustentação do discurso político diante desses riscos econômicos que são apresentados agora. Mas o posicionamento do Congresso Nacional foi extremamente eficiente, estratégico e principalmente aberto ao diálogo nesse momento tão tenso. Então, muito positivo, sim. Como é que você vê também, Mota, à medida em que logo que surgiu a informação, cobrou-se até, né, dos 2 presidentes das casas, Câmara e Senado, um posicionamento mais imediato. E, efetivamente, eles esperaram um pouco e acabaram divulgando essa nota posteriormente, pregando esse diálogo, mas dizendo que tem que agir com firmeza. Foi no time certo, Mota? Nonato, não está muito claro para mim o que o Congresso Nacional pode ou deve fazer em relação às tarifas. Não é preciso nenhuma lei de reciprocidade se a intenção for retaliar. Mas retaliar adianta alguma coisa ou só piora? Quando se pensa o que o Congresso deveria fazer, me parece que os parlamentares estão divididos em 2 grupos. Alguns parlamentares acham que o Congresso deveria, de alguma forma, retaliar, sim, o governo americano. E, mais uma vez, eu digo, não sei como o Congresso faria, ele próprio, uma retaliação. Um segundo grupo de parlamentares, a gente viu na matéria, acredita que o Congresso deve fazer é responsabilizar o governo pela estratégia diplomática desastrosa que teria produzido o tarifaço. Agora, é sempre importante fazer uma pergunta. Um Congresso que vive um momento de fraqueza, que muitas vezes tem dificuldade até de afirmar a sua própria independência em relação aos outros 2 poderes da República, um Congresso num estado como esse conseguiria fazer exatamente o quê numa situação complicada como essa?